Hoje nós vamos conversar sobre o tema número 8, influência do meio, capítulo 21 de O Livro dos Médiuns. É um capítulo bem curtinho. Aqui, no meu livro, na minha tradução, são apenas 3 páginas. Não sei se vocês estão recordados deste capítulo. Semana passada, nós falamos sobre a influência moral do médium. Ou seja, tem a ver com a nossa intimidade, tem a ver com a nossa elevação, tem a ver com o uso que nós fazemos da nossa faculdade, que deve ser sempre para o bem. Nós podemos usar para o mal, podemos desprezar a nossa mediunidade, podemos, claro. Nós temos o livre-arbítrio. Já falamos oportunamente que mediunidade é um compromisso aceito espontaneamente. Mas, estando aqui encarnados, por um ou por outro motivo, nós podemos abrir mão do nosso compromisso, claro que assumindo a responsabilidade, as dificuldades, porventura, que venham decorrer da nossa falha no compromisso. Mas nós temos a liberdade de fazer isso, como, aliás, temos liberdade para fazer muitas coisas. Deus é tão misericordioso, é tão amoroso conosco, tão justo, quer que nós façamos a nossa evolução pelo nosso esforço, que Ele deixa nós fazermos muitas coisas, ainda que isso implique em nosso sofrimento, porque Ele sabe que o sofrimento vai permitir que nós consigamos amadurecer. É uma forma mais longa, mais demorada, mais difícil, mais dolorosa mesmo de evoluir. Mas ele deixa, né, porque ele nos considera filhos, não como robôs, como máquinas. E então nós podemos fazer escolhas, né? Podemos até matar, podemos até nos matar. São opções que a vida nos oferece pelo nosso livre-arbítrio, a nossa evolução. Aqui neste capítulo da influência do meio, Kardec vai tratar especialmente sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, nas reuniões mediúnicas, no exercício da mediunidade. Basicamente, é nisso que se resume este capítulo, que é o capítulo 21, como nós dissemos. Mas, pelas experiências que nós temos na vivência da mediunidade, pela literatura espírita, nós vamos perceber que não é só, ou não são só os espíritos que influenciam o exercício da nossa mediunidade. Vários fatores, várias situações podem acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia, no dia da reunião mediúnica, que acabam atrapalhando o exercício da mediunidade. Então, vamos lembrar que aqui nós não estamos refletindo diretamente sobre as nossas dificuldades pessoais, embora isso tenha a ver com o enfrentamento das dificuldades que vêm de fora. Então, algumas influências são diretamente sobre nós, sobre o médium. Começando aí por dificuldades no trabalho. Então, a nossa correria aqui na Terra, a necessidade de nós mantermos a vida material, ter casa, ter carro, comida, roupa, lazer, cuidar da família, dos pais, dos filhos, dos irmãos, de outros agregados, tudo isso nos leva ao trabalho.
O trabalho é uma necessidade de todos nós, uma lei divina, é uma lei moral. Todos nós temos que trabalhar para sobreviver. O médium não pode imaginar que ele é um missionário, que as pessoas devem sustentá-lo na sua atividade mediúnica ou espírita que seja, né? Ou seja, nós não somos profissionais, nós somos voluntários servidores, prestando um serviço da alma, um serviço do nosso coração. Então, na doutrina espírita, não existe o médium profissional. O médium não pode viver da sua mediunidade. Ao dai de graça, que de graça recebestes. É tão importante isso que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar sobre isso. Ao capítulo Dai de graça, o que de graça recebestes. Porque a faculdade, embora seja nossa, o exercício depende dos espíritos. Se os espíritos não estiverem presentes, não desejarem, não tem o fenômeno mediúnico, seja ele qual for. No dizer do Chico Xavier, o telefone toca sempre de lá para cá, em qualquer circunstância. São os espíritos que produzem o fenômeno, e nós somos partícipes, colaboradores com os nossos fluidos, com as nossas faculdades. Então é preciso trabalhar. E trabalhar aqui na Terra tem muitas dificuldades, muitos conflitos, muitos contratempos. Se você é patrão, você tem empregados para zelar, tem que pagar salários, tem que fazer compras, tem que cuidar da sua empresa, ou do seu estabelecimento, ou da sua atividade. Você tem um relacionamento com pessoas, com clientes, com pacientes. E nesse dia a dia do exercício profissional, obviamente você vai passar por dificuldades. Dificuldades que, se você não estiver devidamente preparado emocionalmente, espiritualmente, vai proporcionar um abalo para você. Ora, nós sabemos que as emoções são as estruturas nossas, do sistema nervoso. Então, quando nós estamos abalados emocionalmente, nós não temos o equilíbrio necessário para exercitarmos a nossa mediunidade, ter atenção com relação à mediunidade, focar no trabalho com a mediunidade. Então, essas dificuldades, elas acabam nos perturbando, nos atrapalhando no exercício da nossa mediunidade. Então, quando nós sabemos que o trabalho nos oferece esses contratempos, nós precisamos estar cada vez mais mentalmente preparados para o enfrentamento, especialmente no dia da reunião mediúnica. Também já falamos que nós somos médios todos os dias, de tal maneira que esse enfrentamento ele deve ser constante. Isso vai ser bom para nós, porque se eu estiver emocionalmente equilibrado, sintonizados com os bons espíritos, isso também vai ser útil no nosso trabalho. Porque não podemos imaginar que os espíritos, os nossos protetores, os nossos amigos, eles nos ajudem apenas nas reuniões mediúnicas. Não. Eles nos protegem, nos ajudam em todos os instantes da nossa vida. Mas nós precisamos estar abertos a essa ajuda, estar conectados com os bons espíritos, os nossos mentores. Então, quanto mais eu me esforce para manter a sintonia, pelo equilíbrio do pensamento, das palavras, das atitudes, mais sintonizado estou e melhor condição de trabalhar eu vou ter. Imaginemos aí o cliente que chegue lá no estabelecimento reclamando de um serviço,
reclamando de uma mercadoria, ele vai querer discutir com você. Se você não está equilibrado, você vai entrar em conflito, né? Pode até agredir verbalmente, agredir fisicamente. Então, o médium, né, ele pode se beneficiar desse conhecimento e dessa sintonia diária com os bons espíritos. Obviamente que no dia da reunião mediúnica é fator de dificuldade para o exercício da mediunidade. Porque se eu estou na reunião, vou para o centro espírita, vou para a reunião, mas estou com o emocional abalado, com a mente fervilhando, pelas ofensas recebidas ou pelas ofensas que nós fizemos, como é que nós vamos ter a tranquilidade necessária para exercitarmos a nossa atividade mediúnica? Alguém pode dizer assim, mas a minha atividade é uma atividade muito difícil rotineiramente. Um trabalha na polícia, o outro é médico, né? Então, o meio próprio onde alguns profissionais trabalham já são próprios de conflitos, né? O fórum, o advogado, então já é próprio. Você vai para o estabelecimento sabendo que ali pode enfrentar algumas dificuldades. Então eu preciso me esforçar mais ainda para manter a minha tranquilidade. E daí tem as discussões de caráter geral. Viver na Terra é ter a oportunidade, né, de enfrentar problemas, de enfrentar conflitos. E você pode se deparar com situações em que até discussões, conflitos são quase inevitáveis. Mas nós precisamos, né, disciplinar a nossa emoção para que a gente consiga manter um diálogo de esclarecimento. Você pode ter uma discussão dentro do próprio lar, começando com a mulher, com o marido, com os filhos, com o funcionário, com o vizinho, até com o animal mesmo. O animal que estraga lá os seus objetos, um móvel, faz sujeiras. Você pode até brigar com o seu animal. Quem é que às vezes não faz isso? Xinga o animal, grita com o animal, bate no animal. Nós estamos aí constantemente nos envolvendo em discussões mais ou menos intensas. No trânsito, com esse trânsito, às vezes, meio caótico que nós enfrentamos, até em cidades grandes, congestionamento, motoristas apressados, motoristas que não sabem dirigir, é possível que ocorram acidentes de trânsito, xingamentos, fechadas. Então, a nossa mente, ela fica muito atrapalhada com tudo isso aí. Então, essas discussões também vão ser motivo de atrapalho ao exercício da mediunidade. Doenças na família. Obviamente que um filho, um companheiro, uma companheira, um pai doente, às vezes uma doença mais grave, isso acaba provocando em nós muita preocupação, às vezes muito sofrimento, muita tristeza, muita amargura. O médium é sensível a isso, até pela própria faculdade. Pela mediunidade, o médium é sensível. E ele está, numa situação dessa, é natural que ele se sinta abalado. E aqui nós precisamos desenvolver uma virtude que se chama fé, né? Confiança, estar atento, estar cuidando. Muitas vezes, nós não podemos deixar o doente em casa, ou sozinho, ou com alguém, e irmos para a reunião mediúnica, porque nós não vamos ter, a pessoa vai ficar sozinha, precisa do nosso cuidado, e nós também não vamos ter uma tranquilidade para ficar trabalhando ali enquanto o doente está em casa. Então, nós vamos ter que ter aí uma sabedoria, um cuidado,
se nós podemos deixar o doente com alguém, se nós podemos pedir para um familiar estar lá cuidando, né, medicar a pessoa e ir para o centro com tranquilidade, ótimo. Até porque, estando na reunião mediúnica, nós podemos fazer vibração, podemos orar, pedindo à espiritualidade que ampare aquele nosso familiar doente. Outra situação muito comum são as intempéries. Parece bobagem nós pensarmos que o frio, ou o calor demais, ou a chuva, possa atrapalhar o nosso exercício da mediunidade, mas é uma ocorrência, sim. Porque, às vezes, nós estamos meio acomodados na nossa situação, nós não estamos preparados para o enfrentamento das intempéries. Então, a gente... né, será que eu vou para o centro espírita? Será que vai chover? Será que não vai? Aqui nós estamos falando que as intempéries que podem atrapalhar não são quaisquer ocorrências da natureza. Nós precisamos estar preparados para o enfrentamento. Ter um guarda-chuva, ter uma capa, usar o carro, pedir carona com alguém, para enfrentar uma chuva, uma tempestade qualquer mais forte, o frio. A gente pode contornar isso de várias maneiras. Não é qualquer situação que pode fazer com que nós desistamos do exercício, da prática da mediunidade. Claro que você não vai tomar chuva para chegar no centro espírita, porque aí não vai dar para você trabalhar como médium, né? Mas é para que nós possamos estar mais ou menos preparado para enfrentar esse tipo de situação que pode acontecer. Compromissos financeiros. Quem já teve dívida duplicata para pagar no banco, ou está no cartório, ou no processo de falência, filho na faculdade, gastando dinheiro, sabe o que é isso? Sabe o que são preocupações com relação ao dinheiro, né? Porque, afinal de contas, nós estamos na Terra e é o dinheiro que move as coisas, para comprar comida, para comprar roupa, pagar aluguel. Tudo isso é motivo de tristeza para o médium, de abalo moral, que também é com o conhecimento do Evangelho, fortalecimento das nossas virtudes, especialmente da fé, que a gente vai conseguir contornar isso. Tem certas situações que não tem jeito. Eu não tenho de onde tirar o dinheiro, como é que eu vou pagar a dívida? Então não adianta eu ficar sofrendo muito, eu tenho que correr atrás de um emprego, atrás de um empréstimo, alguma coisa que possa resolver a minha situação. Mas, com certeza, o exercício da mediunidade, a vivência do centro espírita, vai me ajudar a ter o equilíbrio para que eu possa encontrar uma saída para as minhas dificuldades financeiras, uma inspiração amiga espiritual para ter uma saída, conseguir um equilíbrio, uma aura favorável, positiva, para enfrentar os problemas. Imaginemos aí que você tem uma dívida no banco e deseja conversar com o gerente para fazer um empréstimo. Se você está tranquilo, se você está trabalhando naturalmente, mantendo a sua emoção, a sua aura, né, o seu campo vibratório é um campo vibratório positivo. E aí você vai conversar com o gerente, você vai ser amável, você vai ser simpático, os teus fluidos benéficos vão chegar na frente, e isso torna, provavelmente, o gerente muito mais sensível à sua questão, muito mais amável ao seu atendimento. Mas se você chega revoltado, chega bravo, chega
querendo se impor, o que é que vai acontecer? Já cria uma barreira com a pessoa que poderá lhe beneficiar. Eu estou querendo dizer aqui é que, na medida em que nós nos esforçamos para manter o nosso trabalho, o exercício da mediunidade, as ligações com o evangelho, com os bons espíritos, nós permanecemos melhores emocionalmente, espiritualmente, e tudo passa para nós a ser um pouco melhor. Oposição de familiares. Muito comum acontecer isso. O marido mais difícil, mais intransigente, mais ciumento, que não deixa a mulher sair de casa para o exercício da mediunidade, ou vice-versa, né? Também acontece. Às vezes, parentes de outras religiões, filhos que se impõem aos pais, os pais que se impõem aos filhos. Conheci uma companheira que já de idade, quase 80 anos, que frequentava o centro espírita, e ela tinha grande dificuldade porque os filhos não aceitavam ela frequentar o centro espírita. Vejamos só, né? Criou os filhos, já é idosa e ainda tem que aguentar a contrariedade com os filhos. Então, a oposição de familiares é um problema muito sério que nós precisamos contornar com o jogo de cintura fraternal, né, cristamente. Por quê? Porque se as pessoas perceberem que você indo ao centro espírita, você é melhor, você é mais calma, é mais respeitosa, então eles vão acabar concordando com isso. E você também poderá ser mais gentil, mais servir mais aos familiares, ser mais cristã dentro do lar, ao contrário de ficar brigando. Então, isso poderá favorecer que você continue exercitando a mediunidade. Vai depender muito de você mesmo nessa situação. Contratempos. Contratempos, como diz o próprio termo, é algo que acontece de forma inesperada. Você vai sair de casa, um pneu furado. Pega o ônibus, mas o ônibus não passa. Chega alguém bem em cima da hora de você sair. Como resolver essas situações? Então, algumas é possível, com uma certa tranquilidade. Outras são mais difíceis. De tal maneira que vai depender muito da sua sabedoria, do seu jogo de cintura, para conseguir contornar um pouco essas situações. A gente sempre diz que é bom nós estarmos tranquilos para a reunião mediúnica, deve ser assim. E às vezes os contratempos, eles nos cansam, eles nos deixam nervosos, porque você vai se apressar para tentar resolver aquilo. Então faça o máximo possível para que você possa contornar o problema, mas se não for possível, apesar de todo o seu esforço, toda a sua boa vontade, os espíritos irão compreender, porque eles entendem também as dificuldades que nós temos para o exercício da mediunidade. Nas reuniões mediúnicas, nós também vamos enfrentar algumas questões. Primeiro, as físicas. Nós vamos voltar às intempéries. Poxa vida, também na reunião mediúnica, é assim, quantos de nós já participamos de uma reunião mediúnica e começou a chover? Às vezes chuva de pedra, chuva de vento forte, trovões. Aí você está lá, na reunião mediúnica que pede concentração, pede mentalização, pensamento elevado, concentração ali no trabalho que tem que ser realizado. E você começa a pensar, será que eu deixei a janela aberta, a porta aberta? Será que está molhando a minha roupa no varal? Coisas dessa natureza, que faz com que você desconcentre, que você se desloque mentalmente para o teu lar. Mas vai adiantar? Não. Porque você não vai sair da reunião mediúnica para correr até em casa. Até porque
Não vai dar tempo, né? Até você chegar na sua casa, já molhou tudo. Então é melhor você ficar ali concentrado, vibrando, pedir que os seus familiares estejam atentos lá para fechar a casa, tirar a roupa, né? E você então fica ali cumprindo o seu papel. Ruídos externos e internos. Tudo isso porque é preciso ter concentração. Então, barulhos exagerados, um caminhão que passa fazendo barulho, uma motocicleta, um vizinho com gritaria, com música alta, tira a nossa concentração. É natural isso, porque afetam os nossos ouvidos. Mas é preciso fazer um esforço de concentração. Quanto mais dificuldade do meio externo, mais esforço interno para a concentração, manter a nossa oração, manter a nossa mentalização. Mas também algumas ocorrências dentro da própria reunião mediúnica. Um espírito mais agressivo, uma movimentação de uma mesa ou de uma cadeira. Hoje em dia, algumas ocorrências, por exemplo, alguém que esquece o celular ligado, mesmo estando na vibração, no vibracal, né? Aquele celular, ou na cadeira, ou na bolsa, a gente escuta, aquilo tira a nossa concentração. Então é preciso que nós procuremos evitar ao máximo a ocorrência de ruídos internos. Por exemplo, desligar o celular. Mas também devemos estar bem mentalmente fortes para que, acontecendo o ruído, o barulho que nos desconcentrou, nós logo retomemos a concentração, né? E continuemos a orar, a mentalizar, a estarmos atentos àquilo que está acontecendo. Ainda nas reuniões, nós temos as influências espirituais, que são aquelas influências típicas do capítulo que Kardec aqui nos apresenta em O Livro dos Médiuns, que são as influências dos espíritos. O Kardec vai dizer que nós estamos rodeados de espíritos e atraímos os nossos afins. Já comentamos a respeito, em outra oportunidade, que aqui nós não estamos falando dos espíritos que são atendidos, socorridos. Estamos falando daqueles que vêm para participar conosco, nos auxiliar nas nossas atividades. Então, um grupo sério, um grupo homogêneo para o bem, um grupo que quer ajudar o próximo, vai atrair espíritos de mesma natureza, espíritos superiores, espíritos bons. É nesse sentido a que se refere Allan Kardec, de tal maneira que o nosso esforço deve ser para que nós estejamos cada vez mais nos fortalecendo moralmente. É uma decorrência lá daquele capítulo anterior, da influência moral do médium, do aprimoramento que nós temos que ter pelo estudo, pelo exercício, pela modificação do nosso comportamento. Então, na medida que eu me torno melhor, na medida que o grupo mediúnico se torna melhor, os espíritos bons serão aqueles que vão nos assessorar e eles vão ter cada vez mais condições de nos ajudar, porque aí nós vamos estar mais sintonizados com os bons espíritos e nos fortalecemos para ajudar os espíritos sofredores que vão ser atendidos nas reuniões mediúnicas. Então, Kardec reforça aí o entendimento de que espíritos elevados, obviamente, não vão estar participando de reuniões frívolas, né? Aquelas reuniões que nós não estamos ali com seriedade, estamos pensando apenas em nós mesmos. Então, Kardec vai arrematar dizendo
que boas reuniões depende do quê? Seriedade. Essa palavrinha, essa conduta, essa virtude é algo que é uma espécie de bandeira de Allan Kardec para o estudo da doutrina como um todo, especialmente da mediunidade, que é a parte científica, e para o exercício da mediunidade. Então, seriedade exclui o quê? Brincadeira, futilidades, interesses pessoais. Mas pede, e depois nós vamos ver, já vimos alguns, né, a conduta do médium, assiduidade, pontualidade, dedicação, estudo, mudança de comportamento. São esses requisitos de conduta do médium que vai mostrar que ele é um médium sério. E da seriedade vai decorrer algo que nós queremos destacar, que é a pontualidade. Ou seja, os espíritos assumem o compromisso conosco, eles têm muitas outras atividades, nós mesmos temos atividades com a família, no lar, temos atividades profissionais. Então, todos nós precisamos combinar isso. As nossas reuniões precisam ter dia certo e precisam ter hora certa para ser realizadas. Começar no momento certo, porque os espíritos se organizam para isso. Os brasileiros, de uma forma geral, têm essa pecha de impontualidades, de serem impontuais. Nós já ouvimos um relato de executivos americanos e que vinham para o Brasil, e a orientação lá escrita era assim: olha, não esperem os brasileiros chegarem na hora, porque isso não vai acontecer. Então, a impontualidade é uma marca nossa. A gente pode perceber isso nas nossas reuniões, reuniões públicas abertas. As pessoas não se organizam, não se preocupam, às vezes, em chegar antes do horário. Então, começa às 8 horas, porque nós consideramos o Jesus de Nazaré um centro espírita sério, e é por isso que nós estamos lá, do contrário, não estaríamos. Procuramos trabalhar com seriedade, porque nós estamos lidando com a dor alheia. Na mediunidade, a dor é bem clara, porque são os espíritos. Então, muitos companheiros não se preocupam em chegar na hora, né? Às vezes eles saírem também, procuram sair antes, inclusive. Então, a gente precisa pensar nisso, que nós estamos aí num trabalho com a espiritualidade. Imagina se fosse Jesus. Os espíritos superiores estão representando Jesus. Se eles estivessem ali presentes, como é que nós nos sentiríamos chegando atrasados ao encontro com os bons espíritos, com Jesus? É uma coisa que, embora nós tenhamos tolerância nas nossas atividades públicas, mas no trabalho com a mediunidade, nós precisamos ser mais rígidos, de tal maneira que, nas reuniões mediúnicas, depois do início da atividade, ninguém mais deve entrar, porque estraga aquilo que nós falamos que é a nossa seriedade, a nossa concentração. Abre a porta, senta na cadeira, né? Bate na porta para entrar. Então, isso provoca uma desarmonia, uma desconcentração, abaixa o padrão vibratório. Uma vez eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita Grande, em Campinas, e lá, como tem muita gente, a palestra começa em tal hora.
10 minutos antes, eles tocam uma sineta, é um sistema meio escolar, tocam a sineta avisando que vai começar. Na hora marcada para começar, eles fecham a porta, ou seja, depois que fechou a porta, ninguém entra para a palestra. A gente compreende a razão disso, porque são muitas pessoas, o salão tinha mais de 500 pessoas. Então, se toda hora estiver entrando alguém, vai atrapalhar. Isso ocorre numa reunião pública. Muito mais cuidado nós temos que ter numa reunião mediúnica. O término da reunião mediúnica não precisa ser tão rígido, porque pode ter algumas ocorrências. Vamos imaginar que nós terminamos a reunião 9 horas. 5 para as 9, quando nós deveríamos estar encaminhando para o encerramento, manifesta-se um espírito um pouco mais difícil. E então, passar 5 ou 10 minutos não é um problema, né? Porque a espiritualidade está ali e compreende a circunstância. Não é por nossa vontade. Você não vai interromper uma manifestação e dizer assim, olha, acabou o horário, o seu vai embora. Não é assim, né? Nós estamos ali para socorrer o companheiro. Então, os participantes de uma reunião mediúnica já devem saber. Chegou atrasado, começou a reunião, não entra. Perdeu aquele dia de trabalho. Disciplina, ou seja, disciplina na nossa vida, disciplina mental, disciplina da palavra, disciplina da ordem, da organização. Tudo isso é importante. É muito comum, por exemplo, você, antes de começar a reunião mediúnica, estar conversando coisas do dia a dia, coisas mundanas, quando nós temos que evitar isso aí. É uma ocorrência que acontece nas reuniões. Nós temos que perceber que, quando nós já estamos indo para a sala, nós já estamos no processo de trabalho. E muitas vezes, alguns médiuns já estão mediunizados. Obediência. Obediência aqui não significa rigidez. Não é o entendimento de que nós estamos ali com o mesmo propósito. Eu costumo citar que uma reunião mediúnica, nesse caso, é como um barco que tem aqueles que estão remando, os remadores, e tem aquele que está no leme, indo para lá ou indo para cá. Então, eu não posso, por exemplo, remar contra os companheiros, porque senão o barco não vai sair do lugar. Então, a obediência aqui é a unidade de ideal, é a unidade de pensamento, propósito para o bem, para o serviço. Por exemplo, estamos atendendo um espírito. Todos os nossos pensamentos, de todos os participantes, devem estar voltados para aquele atendimento. Você não pode dizer assim, não, agora eu não posso orar pelo espírito, pelo médico, porque eu estou pensando na minha mãe. Então, a obediência aqui é obediência ao trabalho em geral, que deve ser num só propósito. Portanto, acima de tudo, numa síntese, nós precisamos ter homogeneidade para o bem. Todos nós, os participantes, devemos estar com os nossos pensamentos com esse ideal de servir, de caridade, de aprendizado. É isso que nós temos que ter em mente. O Divaldo Pereira Franco conta uma passagem que ele estava numa reunião mediúnica e a Joana de Ângeles pediu para que ele entrasse em desdobramento e visse o pensamento de um companheiro da reunião. E ele estava torcendo contra o dirigente, o dialogador, pensando lá, agora quero ver se você vai conseguir convencer isso aí. Ora, nós precisamos estar todos voltados para o bem, para o trabalho. Então, se eu tenho um sentimento contrário
a um médium, ao dirigente, é bem provável que eu esteja atrapalhando a reunião mediúnica. Por isso, olha, sentimentos puros, fraternais, amigos, respeitosos, virtuosos, são os nossos sentimentos. E desejo sincero de aprender sem segundas intenções, porque acima de tudo, mesmo, nós somos aqueles que estamos sendo beneficiados pelo trabalho da mediunidade. Lembrando que mediunidade é uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual, para nós espiarmos os nossos enganos, para nós avançarmos em espiritualidade, até inteligência. Então, eu estou na reunião mediúnica, eu tenho que estar presente mentalmente, eu tenho que estar atento, ouvindo, refletindo sobre aquilo que os espíritos falam, sejam os sofredores, sejam os obsessores, sejam os mentores, para saber quais são as lições importantes que aquele momento está me proporcionando, para que eu saia enriquecido. Porque cada espírito que ali chega vem com um propósito. E o propósito é nos ensinar alguma coisa. Quando um espírito sofredor narra a sua experiência, ou de vida, ou de morte, ou de espiritualidade, ele está nos avisando: olha, faça assim melhor, faça desse jeito, não faça como eu, porque senão você vai estar sofrendo. É exatamente isso que os espíritos relatam a espiritualidade para nós, para que aqui nós possamos aprender e viver melhor desde agora. Quando nós pegamos alguns relatos, como estão lá, por exemplo, no livro Os Mensageiros, de médios e dirigentes fracassados, é para que a gente, estando aqui estudando, possamos chegar lá na espiritualidade como médios completistas, como médios vitoriosos na tarefa a que assumimos para esta reencarnação. Muito bem, era isso que tínhamos para hoje. E abrimos para comentários, perguntas. Donizete? Pois não. Como fica os médiums na América do Norte, especialmente Estados Unidos, que cobram atendimentos, e isso é uma prática normal lá? Certo. Em vários lugares, não só nos Estados Unidos, na Europa também, alguns médios são quase que profissionais. O Divaldo conta que lá na Inglaterra, quando ele foi fazer palestra lá uma época, ele ficou sabendo de um médium que tinha um consultório, como se fosse um psicólogo, um médico. E ele foi lá, participou da experiência, e ele percebeu que era um médium realmente no sentido da faculdade, um médium bom, um médium que transmitia exatamente a verdade. Mas nós temos que entender que, diferentemente da mediunidade cristã que nós vivenciamos no Brasil, no espiritismo bem religioso, a cultura dos povos americanos e mesmo europeus é de um espiritualismo, em que a mediunidade é quase que um dom próprio. Eles não entendem muito essa relação que nós temos com os nossos mentores, o dar de graça e o de graça recebeste, né? De graça receber, o que de graça recebeste. Então, nós temos que compreender primeiro o contexto, a cultura dos médios que exercitam. O que interessa muito aí é o sentimento, o desejo de fazer o bem. É isso que nós precisamos levar em conta. Eles já estão recebendo uma parcela do bem que esperam da mediunidade. Quer dizer, eles estão recebendo um valor, e isso já é uma parcela do galardão, né? Dos benefícios que ele receberia
na espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela se vale dos instrumentos que possui. Então, muitas vezes, naquele capítulo da influência moral do médium, os espíritos estão dizendo assim: nós nos valemos daquilo que nós temos à nossa disposição. E, às vezes, um médium ainda moralmente imperfeito é o que nós temos à nossa disposição para fazer o bem ao próximo. E, então, nos Estados Unidos e na Europa, são os instrumentos que a espiritualidade tem para ajudar algumas pessoas. Mais para frente, eles também vão perceber isso, que o trabalho, na verdade, é dos espíritos, que eles que estão aprendendo mais com isso e vão deixar de cobrar. É uma questão de maturidade do médium e maturidade também do movimento espírita. Hoje nós estamos vendo aí o movimento espírita sendo levado de uma maneira mais presente nos outros países. Hoje eu estava assistindo uma entrevista do Orson Peter Carrara com um companheiro chamado Sérgio Santos, que era brasileiro do movimento espírita aqui do estado de São Paulo, aqui de Catanduva, e ele está no Canadá. E então ele fala das dificuldades das pessoas entenderem essa mediunidade vivida gratuitamente, né? A vivência da caridade dentro da mediunidade. A prece, por exemplo, eles não têm essa cultura como nós temos aqui. Então é isso, Sérgio. São instrumentos ainda que a espiritualidade utiliza para fazer o bem. Grato. Quem mais? Alguém já teve dificuldade para chegar na reunião mediúnica? Quais são as mais comuns? Que bom, ninguém teve dificuldade, hein? Sim, já tive, quando eu participava, e sempre, às vezes, a maioria das vezes chegava alguém em casa e me atrasava. No começo, acho que sim, mas aí depois a turma já sabia os dias das reuniões, tudo certinho, mesmo em casa, todo mundo, né? Então, nunca mais teve perturbação. Mas no começo foi bem difícil mesmo. Não foi fácil, não. É isso mesmo, mas com o tempo, como a Anete disse, as pessoas vão conhecendo a nossa rotina. É. Ah, não vou não, porque a Anete está no centro. E a Anete está quase todo dia no centro, então ninguém vai lá na casa dela nesse horário. Só falta levar a cama. A Vitória ia falar? Boa noite. Comigo costuma acontecer bastante para ir ao centro, né? Como eu ainda não participo de nenhuma reunião mediúnica, acontece muito de dor de cabeça, uma irritação muito forte, ou então, normalmente eu vou direto do trabalho, vem alguém do trabalho com algum problema para resolver de última hora, mais coisas desse tipo, assim, mas sempre que dá, a gente faz aquele esforço para estar no centro espírita, sempre tentando anular tudo que pode ter de negativo em qualquer situação como essa, né? Especialmente no início da mediunidade, muitas barreiras se apresentam, especialmente as espirituais, os obsessores, que não querem que a gente compareça, porque sabe que com isso nós vamos melhorar. Então, muitos desses contratempos, dos muitos problemas, são provocados pelos espíritos. O mal-estar físico, por exemplo, a dor de cabeça, né? Quantidade de fluidos lançados sobre nós, uma atuação sobre um familiar, por exemplo, o marido ciumento. Como o espírito não consegue atuar sobre nós, ele faz o quê? Ele atua sobre os ciúmes.
Joga pensamentos. Olha, tá vendo? Já vai lá para o centro. Será que não tem alguém lá no centro que ela está interessada? Então, vai despertando, vai incentivando no outro algum sentimento negativo que vai acabar influenciando a nós. Então, as muitas barreiras iniciais, nós precisamos ir com jeitinho, com paciência, mas com determinação. Porque com o tempo e com a ajuda espiritual, nós vamos conseguindo vencer as barreiras, sim.